Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem cumprimento as senhoras ministras, os senhores ministros desta Casa e aos demais membros do Judiciário Brasileiro. Caros colegas do Ministério Público Brasileiro, nobres advogados, demais autoridades, servidoras e servidores, senhoras e senhores. Acompanhamos ontem uma festa cívica com manifestações pacíficas que ocorreram hegemonicamente de forma ordeira pelas vias públicas do Brasil. As manifestações do 7 de setembro foram uma expressão de uma sociedade plural e aberta, característica de um regime democrático. Após longo período de distanciamento social, a vacinação já possibilita que concidadãos reúnam-se pacificamente para manifestarem-se. A voz da rua é a voz da liberdade e do povo, mas não só. A voz das instituições que funcionam a partir das escolhas legítimas do povo e de seus representantes também é a voz da liberdade. Como previsto na Constituição Federal de 88 e em nossos sistemas de leis, discordâncias, sejam políticas ou processuais, hão de ser tratadas com civismo e respeitando o devido processo legal e constitucional. Mencionando a doutrina do ministro Marco Aurélio, abro aspas, o devido processo é a liberdade em seu sentido maior, fecho aspas. O próprio povo brasileiro, em 88, outorgou-nos a Constituição, chamada de democrática, que é o nosso consenso possível e que todos juramos observar e proteger. Então, como previsto na Constituição Federal de 88 e no ordenamento jurídico erigido a partir dela, quando discordâncias vão para além de manifestações críticas, merecendo alguma providência, hão de ser encaminhadas pelas vias adequadas, de modo a não criarem constrangimentos e dificuldades que saem justiças ao invés de soluções. Eis o primado do devido processo em face do voluntarismo. Construir decisões legítimas, respeitáveis, sólidas, ainda que não sejam unânimes. O Ministério Público Brasileiro, como instituição constitucional permanente, segue trabalhando pela sustentação da ordem jurídica e democrática, pois não há estabilidade e legitimidade fora dela. Dentre os alicerces do constitucionalismo moderno está o da divisão ou separação das estruturas do exercício do poder estatal. Esse princípio está nas raízes do constitucionalismo, presente nas experiências históricas que insurgiram contra o absolutismo e culminaram no surgimento do Estado de Direito, diga-se, Estado de Segurança Jurídica, Estado de Verdade e de Memória. Invocando as lições da história de Aristóteles e John Locke, que distinguiram as funções estatais, cabendo a Montesquieu, na obra clássica O Espírito das Leis, teorizar o princípio da divisão ou da separação dos poderes, demonstra-se a necessidade de fragmentar o exercício do poder do Estado em diferentes estruturas orgânicas e funcionais, de modo a proteger a liberdade dos indivíduos, dos cidadãos brasileiros. O princípio da separação de poderes foi acolhida na Constituição Americana de 1787, na Constituição Francesa de 1791 e tornou-se verdadeiro dogma da ciência política e do direito constitucional, a ponto de se dizer que não há verdadeiramente Estado constitucional sem a adoção formal e material desse princípio. No Brasil, a separação e a harmonia entre os poderes foi adotado desde os projetos da Constituição do Império e integra a nossa história constitucional, sendo um dos marcos estruturantes da nossa República. Tamanha é a sua importância que o professor Paulo Bonavides, em seu curso de Direito Constitucional, coloca o princípio da separação de poderes como a garantia máxima da Constituição democrática, liberal e pluralista. O saudoso professor, nascido na Paraíba, destaca na sua obra que esse princípio abro aspas,
emblema de resistência a poderes autocráticos e a formas de governo havidas por usurpadoras de direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Fecho aspas. A independência entre os poderes pressupõe harmonia. Sem esta, o equilíbrio transfigura-se em conflito permanente. Essa harmonia que pregava John Jay há de ser buscada por todos e exige institucionalidade nas medidas e recursos próprios e no devido tempo. Não podemos desprezar os recursos e ferramentas da institucionalidade, o devido processo legal, o devido processo legislativo, o devido processo administrativo. Por meio dessas vias formais do nosso Estado democrático de direito, assegura-se que as minorias tenham voz e meios contra os excessos da maioria, e também que os direitos da maioria sejam preservados no processo decisório inerente às democracias representativas ou diretas. A democracia é um grande concerto de interesses públicos, é o governo dos contrários, mas também é o governo do possível, é mediante o diálogo, com discordâncias, mas sem discórdias, um caminho para a paz, por meio do consenso social. Nós amamos a democracia, pois nela floresce a liberdade com a qual tantos sonharam e pela qual tantos se sacrificaram. É na democracia que mulheres e homens livres realizam-se em sua existência. Reafirmamos que, juntos, trabalhando por uma sociedade livre, justa e solidária, aperfeiçoaremos a nossa democracia. Afinal, como bem disse o doutor Ulisses Guimarães, na data da promulgação da nossa Constituição de 88, abro aspas, a Constituição certamente não é perfeita, ela é própria, o confessa, ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim, divergir, sim, descumprir, jamais, afrontá-la, nunca. Palavras do grande político brasileiro. Fecho aspas. O titular do poder constituinte, o povo brasileiro, por meio de seus legítimos representantes, tem sabido, dentro da institucionalidade, superar os desafios e crises que se impuseram ao Brasil desde 1988. E o Ministério Público brasileiro atua e atuará para quê? Com diálogo, e a independência e a harmonia, continuemos juntos a perseverar nesse percurso para o engrandecimento do nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros.